Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância. Todos os dias eu profetizo vitórias na sua vida, porque eu sei que somos orientados por Deus a fazer isso e isso funciona. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? E Deus mostrou o vale e disse, pode reviver? Ele disse, tu sabes, então profetiza. E nós temos que profetizar. Nós temos que ter essa capacidade de olhar para uma situação que está morta e dizer, em nome de Jesus, volte à vida. Vamos, esse é o Espírito. Nós podemos ver ali o quê? Ezequiel e um vale de ossos secos. Você pode ser Ezequiel ou você pode ser esse vale sequíssimo. O que você escolhe? Claro que é ser Ezequiel que vai levantar aquele vale e vai trazer a vida. Então, eu não posso aceitar ser esses ossos. Estar ali como um osso seco, sequíssimo, não tem força para nada, não tem alegria para nada, não tem esperança. Não, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu quero ser sempre o Ezequiel. Ter essa capacidade de profetizar e dar ordem para que tudo que está seco volte à vida. Então, assim, depende do olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, será tenebroso. Se você olha para uma coisa e já diz, não tem jeito para isso, pronto. Essa é a sua fé, seja feito conforme a sua fé. Mas quando você olha e se posiciona e diz, não, isso pode mudar. Isso pode voltar à vida. Isso pode sim. E eu vou fazer o papel do profeta. Eu vou profetizar, eu vou declarar. Eu não vou simplesmente aceitar. Não há o que fazer. Sim. Quantas vezes eu ouvi gente dizer isso? Não tem o que fazer. Quantas vezes eu ouvi essa frase? Não tem jeito. Como não tem? Usa a fé? Não, é que já terminou, é que já disseram isso, E quantos casos da pessoa se levantar e começar a declarar e dizer, não, eu não aceito, todo mal sai dessa situação e eu profetizo vida e eu profetizo mudança e a situação ser completamente mudada. Quantas coisas que já tinham assim terminado e voltaram à vida, que a pessoa já tinha recebido um não e recebeu um sim. Porque ela foi lá e orou e disse, não, Senhor, isso não vai ficar assim. Vamos, meus queridos. Todos os dias nós somos impulsionados por Deus. A palavra de Deus nos impulsiona a reagir com a fé. Nós somos impulsionados a ter uma reação de fé, uma reação corajosa. Então, assim, tem algo seco aí na sua vida? Profetiza. Assuma a posição do profeta. Dê uma ordem. Levante-se agora e ao invés de você choramingar e se desesperar, dê uma ordem. Manda essa enfermidade sair em nome de Jesus. Dá uma ordem aí. Que essa situação que está morta volte à vida. Esse não se torne um sim. Essa perseguição cesse. Que essa situação que tem estado aí por muito tempo, termine em nome de Jesus. Nós podemos ver ali um vale de ossos secos e o profeta. Deus chamou o profeta e mostrou. E perguntou, pode reviver? Ele disse, tu sabes. Então Deus disse o quê? Profetiza. Então Deus está dizendo o quê para você? Profetiza, declara, chama a existência o que não existe. Afinal, a fé, Hebreus 11:1 diz, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova
das coisas que não vemos. A fé é a certeza, certeza, é a convicção. A certeza daquilo que esperamos. O que você está esperando? Porque eu sempre falo isso, nós precisamos esperar. E esperar por algo. Estamos esperando pelo quê? Você está esperando pelo quê? Você tem que estar esperando por algo muito bem, assim, claro, definido, específico. Nós precisamos ter essa capacidade de definir para Deus, de especificar, de deixar muito claro, Senhor, é isso, e eu coloco diante do Senhor. E eu creio. Senhor, eu creio. Eu creio no que diz a sua palavra. Eu creio que tudo é possível que crê. Eu creio que a fé pode mudar tudo. Eu creio. Senhor, eu creio em tudo que está escrito. Eu creio. E eu me posiciono agora. É isso que Deus quer ouvir de você. Eu creio. Por que você não começa a repetir isso comigo agora? Eu creio. Creia. Simplesmente manifeste a sua fé, creia. A fé é a certeza daquilo que esperamos e espera. Pelo quê? Definições, restaurações, mudanças. Já especificou? Tem que especificar. Dá detalhes. Nós precisamos ser detalhistas. Senhor, eu estou esperando por isso, assim, assim, assim. E eu creio, Senhor. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Tenha certeza que aquilo que você está esperando já te pertence. Creia nisso ainda em Romanos 4:13. Vamos ler o 17 também, que eu amo. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo? Mas, olha aqui, mas mediante a justiça que vem da fé. Então, pela fé, ele recebeu a promessa que seria herdeiro do mundo. Isso é maravilhoso, porque ainda a Bíblia diz, antes de eu ler o 17 no Romanos 4:17, deixa eu ler Gálatas 3:29, que diz assim, ó, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o quê? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. E herdeiros, o quê? Segundo a promessa. Então, isso pertence a nós também. Aí, no 17 de Romanos 4. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Quem constituiu? Deus. E quando Deus o constituiu pai de nações e trocou o nome dele, ele não tinha Isaac ainda. Eu amo isso. Quando Deus trocou o nome do Abraão, de Abrão para Abraão, Deus estava usando a fé na vida daquele homem. Aquele homem não tinha o filho da promessa, mas Deus o constituiu pai de multidões. Quer dizer, no mundo espiritual, ele já era. Então Deus, quando mudou o nome dele, foi para que declarações e declarações e declarações e declarações fossem feitas sem cessar. Pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. É o que eu estou dizendo. Profetiza. Abraão, pai de multidões. Abraão, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. E eu fico pensando, as pessoas ouvindo aquilo e pensando, né? Mas como? Como? Esse homem tem um filho, que é o filho da escrava, não tem nenhum filho com a mulher dele. Ele não tem o filho com a esposa. Como? Pai de multidões. Por isso que a gente não pode viver por vista. Não pode. Lembra quando Daniel orou? E o Senhor disse que a oração dele tinha sido respondida
no momento em que ele orou. Mas houve uma guerra no mundo espiritual até aquela resposta chegar. Mas aquilo já tinha sido liberado no mundo espiritual. Então nós precisamos crer ao invés de duvidar. E nós não podemos olhar para as circunstâncias e nos entregar a elas. Foco é fé. E a fé não pode ceder ao medo. Quando a fé começa a ceder ao medo, é quando ela começa, a pessoa perde o foco de Deus, das promessas de Deus, e a pessoa começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas. Então, ela começa a fazer o que Deus não mandou ela fazer, e ela começa a deixar de fazer o que Deus mandou ela fazer, e ela começa a se distrair com um monte de bobagens, e enfim, fé é foco, foco na palavra de Deus, foco em quem nunca falhou, que é o Senhor, foco naquele que é o Todo-Poderoso, é focar Deus, focar a palavra dEle, fé é foco. E você não pode permitir que a sua fé venha ceder ao medo e então se distrair e começar a olhar para os problemas, para as circunstâncias, e ao invés de permanecer aí determinado, profetizando, começa o quê? A reclamar, a murmurar, a falar bobagens. Ei, ora a palavra. Ao invés de você reclamar que não vai te ajudar em nada, mas vai roubar vitórias de você, começa a orar a palavra, ore a palavra, declare a palavra, sabe, leia salmos, declara. Então olha aqui como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. O homem não tinha nem o filho da promessa ainda, mas já tinha sido constituído por Deus. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus. Sim, porque nós, se estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em quem creu, Abraão creu. Tudo que temos que fazer é crer. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus, o qual vivifica os mortos, na Almeida, e chama as coisas que não são como se já fossem. Profetiza. Profetiza sobre o que está morto. Traga à existência o que não existe. Abraão, pai de multidões. Ele era pai de multidões? Não! Mas Deus trabalhou para que ele fosse chamado de pai de multidões. Traga à existência o que não existe. Em nome de Jesus, ao invés de você falar, não dá, não consigo, sim, eu consigo, em nome de Jesus eu posso. Deus está comigo, a unção do Senhor está sobre a minha vida, o poder de Deus está sobre mim, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, eu sou uma pessoa abençoada, eu posso, essas situações já foram modificadas, eu estou vivendo o poder de Deus, a glória de Deus já se manifestou na minha vida, sim, já aconteceu, em nome de Jesus, pela minha fé, isso já foi mudado, isso já foi mudado, isso já foi mudado pela minha fé, vamos! Fé é foco. Coloca o foco em Deus, nas promessas de Deus e tira de problemas, de más notícias, de obstáculos. E como eu tenho falado tanto, não tenha medo de nada. De jeito nenhum, a fé não pode recuar. Quando a fé recua, ela dá lugar ao medo. E quando isso acontece, é porque a pessoa está focada em problemas, em circunstâncias, em situações. Não faça isso. Vamos em nome de Jesus. Sabe, eu tenho visto as pessoas que têm resistido e as pessoas que têm sido lideradas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e não pelos seus pensamentos e sentimentos. Elas têm vivido milagres e elas estão tão abençoadas e elas encontraram o equilíbrio e elas, sabe, estão vivendo uma vida tão diferente. Tem tantas pessoas que quando chegaram na igreja não sabiam nem o que elas iam fazer da vida.
e assim, sem esperança, sem energia, sem saúde, sem paz, sem nada. Elas não tinham força para nada, algumas não tinham força nem para levantar. E quando elas começaram a focalizar o alvo certo, que é Deus, e ouvir a Deus, e dar atenção à palavra de Deus, elas começaram a ver as mudanças. E elas foram crendo e dando os passos de fé, e dando os passos de fé, que é o que cada um tem que fazer. Dar passos de fé. É isso que Deus espera de você. Que você não pare por causa de uma situação, mas que você dê passos de fé. Que você não ceda ao que está acontecendo agora, que você não olhe para isso como definitivo. Como eu gosto de dizer, que você não defina a sua vida por um momento. Mas que você continue focado em Deus, nas promessas de Deus, em tudo que Ele tem te prometido, tudo que Ele tem falado, que você resista. E não se distraia com bobagens. Simplesmente crê em Deus, confie em Deus. Olha, a Bíblia diz aqui, ainda em Romanos 5,17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, que foi Adão, quando ele pecou, o pecado entrou e a maldição. Então, olha aqui, se todo esse mal entrou no mundo por causa do pecado de um homem, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, do favor, a abundância da graça, do favor de Deus e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, o que nós lemos aqui? Foi feito o quê? A promessa, Abraão recebeu a promessa e a sua descendência, que ele seria herdeiro do mundo. E o que nós aprendemos aqui? Que reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, para onde deve ir o meu olhar? Para esse Deus que faz a promessa e cumpre. Ele prometeu a Abraão, ele cumpriu e tem cumprido na nossa vida. E tudo isso se estende a nós, nos pertence. Ei, você tem que se posicionar como um herdeiro do mundo. Como parte da realeza. Reinar em vida. Ter uma atitude da realeza. De gente que faz parte da realeza. Se posicionar corajosamente, ousadamente. Sem se curvar aos problemas e aos obstáculos que estão aí. Não. É hora de você ver, está morto? Deus vivifica mortos. E traz à existência o que não existe. Chama as coisas que não são como se já fossem. Então, peraí, Deus me deu exemplo como eu devo fazer. Ele mudou o nome do Abraão, de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, para pai de multidões. Para quê? Para que a todo momento aquelas declarações estivessem sendo feitas no mundo espiritual. Para criar vida, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Como é que o Senhor fez tudo que nós vemos? Nós vamos para o capítulo 1 de Gênesis, foi pelo poder da palavra. Então, ao invés de você usar suas palavras contra você, use a seu favor. E, sabe, vença a preguiça, o desânimo, a melancolia. Expulse essas setas demoníacas. E começa a dizer para o diabo, tudo que a gente faz para Deus, para o reino, não é em vão como você quer me mostrar. Buscar Deus é em vão. Buscar o Senhor, orar, jejuar, é tudo em vão, mentira. O diabo é o pai da mentira. E você tem que dizer isso para ele, mentiroso. Não é em vão. Eu tenho plantado a boa semente no reino. E todo aquele que planta, colhe. Deus está comigo, a vitória me pertence. Continue. Continue, suba os degraus, vá. Se esses últimos degraus estão
pesados, você já está com as pernas cansadas, continue, persevere. Deus é com você. Ele já liberou vitória para você. Ainda a Bíblia diz em Provérbios 10, 24, eu tenho certeza que tudo isso é para você, foi feito para você, e você deve, assim, possuir e prosseguir. O desejo dos justos, Deus o cumprirá. O que os justos desejam, lhe será concedido. O que você deseja? O que você espera? O que você está esperando de Deus? Você tem apresentado a Deus, tem declarado, tem possuído no seu espírito, você tem sido específica. Dá detalhes para Deus. Seja específico. Salmo 37, 4, 5, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quantas pessoas que a gente acompanha, que até outro dia não tinham força sequer para levantar da cama. E hoje estão produzindo, estão vivendo uma vida abençoada. Mudaram, sabe? Adquiriram um estilo de vida em Deus. Estão focadas em Deus. Elas creem nas promessas. E à medida que elas vão possuindo, elas vão vivendo. Quantas histórias lindas de gente que não tinha força para cuidar de si, cuidar da casa, cuidar da família. Hoje, a casa está tão linda, tão iluminada, sabe? Arrumaram, pintaram, a pessoa passou a se cuidar, cuida da vida, e cuida da família, adquiriu o prazer de orar em família, de colocar a mesa e tomar refeição em família. Sabe, coisas assim lindas de cozinharem juntos, caminharem juntos, realizam tantas programações juntos. E antes ninguém se falava, ninguém tinha força para nada, não tinha perspectiva. Mas quando tiraram o olhar de todas esses problemas e pararam de pensar em bobagens e focalizaram Deus, a palavra de Deus, se levantaram. Agora tem força para levantar cedo, fazer atividade física, cuidar da casa, cuidar da família, trabalhar, produzir. Gente que está fazendo coisas incríveis que antes não faziam. Mas por quê? Tiraram foco de todas essas coisas irrelevantes, malditas, e colocaram em Deus. Fé, foco. Foco em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, é onde você tem que estar. Olhando para Deus, para aquilo que Ele falou, fique com a voz de Deus. Espera por coisas grandiosas. Eu não sei o que você deseja, mas está aqui, ó. Apresenta a Deus e Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Reine em vida. Se posicione como herdeiro do mundo. Chame a existência o que não existe. Profetiza. Porque Deus já te constituiu. Já te colocou no mundo espiritual onde você tanto sonha. Creia nisso. Porque quando Ele constituiu Abraão como pai de multidões, ele não tinha nem Isaac ainda. Creia. Creia. Deus, a Bíblia diz, eu já te pus. O Senhor diz na palavra dele que Ele pôs. Está escrito que Ele pôs o Abraão como pai de multidões. E ele não tinha nem o Isaac. Eu tenho posto. Eu constituí. Você tem que crer que as coisas já existem, já aconteceram no mundo espiritual. Você tem que crer que Deus já te respondeu. Creia! E ande como um vencedor, como alguém que já tem a vitória nas mãos.
E continue declarando e declarando, como Deus fez com Abraão. Abraão, pai de multidões. Continue declarando. Continue. Mantenha o foco. É isso que funciona. Mantenha o foco em Deus. Porque você pode ter certeza que funciona. Funcionou para Abraão e para tantos outros, funciona para você. Funciona para todos nós. Foco. Foco em tudo que Deus tem falado com você, que Ele tem liberado para a sua vida, porque a vitória é sua. Já aconteceu no mundo espiritual. É só uma questão de tempo. Você vai tocar. Confia. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela, e que ela receba todo o vigor, a energia, a força, para se levantar e seguir corajosamente. O Senhor está com ela, a vitória pertence a ela, não tem como dar errado no Senhor. Que ela se levante corajosamente, pegue essa palavra e siga, porque o Senhor é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e peço definições, mudanças, consagro o que ela colocou para receber oração, eu peço curas, libertações, transformações, a resposta que ela tanto precisa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para esses fiéis. Peço que o Senhor levante mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam possuindo a palavra e declarando, profetizando, especificando, dando os detalhes para o Senhor, se levantando corajosamente, porque o Senhor está garantindo a ela a vitória. Pode estar ainda aparentemente distante, mas o Senhor já a constituiu, ou seja, no mundo espiritual já aconteceu a vitória dela, que ela creia, ela vai tocar naquilo que ela tanto tem esperado, tem, Senhor, crido. Então, que ela não desanime, mas prossiga nesta fé. Eu peço um povo forte, animado, revigorado, vivificado, para a glória do teu nome. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Graças a Deus. Muito bem, nós estamos nesta fé, na reta final. Hoje o clamor é 7 da manhã, às 9, 15, 19, 30. O clamor dos 52 dias. Amanhã eu vou estar na Rua Taquari, 995, na Moca, 19h30, realizando o encerramento do nosso 52 dias. E tem sido assim, maravilhoso. Eu quero que você almoce, quero te pedir, entre em jejum e venha para o encerramento em jejum, e nós vamos entregar aqui. E fechar com muita alegria, mas depois que eu terminar, damos início à quinta 24 horas, e vamos, e assim não paramos. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, enfim. Você sabe, é buscando a Deus continuamente que a nossa vida é abençoada. Permaneça na presença de Deus. Foco, fé é foco. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Since time began till forevermore.